Nesse vídeo você vai entender por que essa PL das fake news está dando tanta confusão e você vai entender um pouquinho também de como funciona a distribuição do dinheiro na produção de conteúdo para a internet. Antes de mais nada, eu queria dizer que todas as vezes em que políticos se sentem ameaçados por alguma coisa, eles criam uma lei para acabar com essa coisa. A grande realidade é que até bem pouco tempo atrás, os políticos poderiam controlar a opinião pública simplesmente fechando acordo com emissoras de televisão. A gente conhece políticos que não são criticados nem pela Globo, nem por nenhuma emissora de televisão, ao mesmo tempo que a gente conhece políticos que só tomam pancada. E o motivo é muito simples. Os políticos, quando eles possuem controle sobre as emissoras, eles proporcionam algum dinheiro para as emissoras, eles não são criticados. Por outro lado, quando o político tenta representar o povo, quando o político tenta deixar de dar dinheiro para as emissoras para fazer, por exemplo, programas sociais, ele toma muita pancada da televisão, do rádio, do jornal, das revistas, de tudo, absolutamente tudo. Então tá aí o primeiro grande problema. E quando a gente tem uma proposta de uma lei que não abre a possibilidade de debate, quando a gente tem uma proposta de uma lei em que os políticos que estão propondo essa lei, eles não querem discutir o tema, eles simplesmente falam que esse tema é muito importante, essa coisa fica muito estranha. E aí eu vou trazer alguns eventos para que vocês entendam que isso já aconteceu várias vezes, principalmente em países desenvolvidos, onde a política queria tirar do povo alguns direitos que esse povo tinha. Vocês já repararam que depois da tal guerra contra o terror, em que o presidente dos Estados Unidos e várias outras autoridades ao redor do mundo falavam constantemente guerra contra o terror, os próprios americanos, que se diziam a população mais livre do mundo, eles perderam vários direitos e o governo passou a ter condições até de entrar na casa das pessoas, coisa que não podia antes, do nada e com a desculpa de que estariam ali numa guerra contra o terror. Lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, os países que ficaram do lado, entre aspas, capitalista, eles reprimiam qualquer manifestação no sentido de direitos sociais, direitos econômicos, chamando as pessoas de comunista. Então lá atrás eles criaram essa política de atacar tudo que eles não gostavam com o termo comunismo. Isso é uma coisa que deu tão certo que depois ela foi utilizada aqui no Brasil. Todas as vezes que um político brasileiro falava sobre a importância, por exemplo, de dividirmos um pouquinho da riqueza do país com as pessoas mais pobres, esse político era atacado como comunista. Se um comunicador começa a falar sobre a importância dos direitos trabalhistas, ele é atacado como comunista e a partir daí ele perde a credibilidade para falar com certa parte da população. Os Estados Unidos também conseguiram criar a ideia da guerra contra o narcotráfico e essa ideia de uma guerra contra o narcotráfico sempre deu para os Estados Unidos legitimidade até para controlarem e invadirem países sul-americanos, porque eles chamam de narcotraficantes. Há pouco tempo atrás eles estavam falando inclusive em derrubar o Nicolás Maduro, chamando ele de narcotraficante. Afinal de contas, gente, vamos cair na real, né? Todo mundo é contra o narcotraficante. Aqui no Brasil, o debate ele vai ainda para um conservadorismo ainda mais profundo, a defesa das crianças, defesa da democracia, mas sempre são coisas extremamente abstratas. Esse tipo de técnica nas relações internacionais, nas ciências políticas, a gente chama de securitização. Você pega uma coisa que todo mundo concorda, uma coisa que todo mundo considera muito importante, fala que você está defendendo aquilo. Quando essa PL das fake news chega e fala que está defendendo a verdade, que está defendendo a democracia, que está combatendo as mentiras e que está defendendo por causa disso o Estado brasileiro, e ainda puxa um gancho e fala que está defendendo as crianças, ela tende a ter muito apoio. E nesse momento eu queria te chamar para uma reflexão que não é aquela reflexão maniqueísta do tipo, se a Globo está de um lado eu preciso estar do outro, ou eu preciso ir contra ou a favor da PL das fake news e ir contra, por exemplo, só porque a direita é contra eu preciso ir a favor. Não é assim que funciona. É preciso raciocinar dentro de todas as leis que buscam tirar das pessoas direitos ou então dar privilégios para determinados grupos, existe sempre uma coisa muito boa para justificar. Então é mais ou menos assim, você entrega um veneno, mas esse veneno tá todo açucarado. Você não vai entregar um veneno amargo pro cara beber, porque ele não vai beber, mas você pega o melhor sorvete do mundo e lá no meio daquele melhor sorvete do mundo você coloca um veneno muito poderoso pro cara tomar o sorvete e depois chegar no veneno. Isso é a PL das fake news. E é por isso que quem tá lutando desesperadamente por essa PL não quer debater temas como, por exemplo, o fim dos comunicadores independentes, que é exatamente isso que a PL tenta atacar. Algumas pessoas estão imaginando que o que a Globo está querendo com a PL das fake news é pegar comunicadores como eu, pegar comunicadores como os jornalistas do Brasil 247, tirar o dinheiro desses caras e entregar o dinheiro desses caras para a Globo. Mas não é bem isso que está acontecendo. A intenção é tirar a gente do ar. E o motivo é muito simples. Imagine você
que a Globo tem toda uma estrutura, tem todo um poder de comunicação, mas o que nós produzimos como dinheiro na internet é insignificante para a Globo, perto do que a Globo pode fazer se nós não existíssemos. Há bem pouco tempo atrás, a Globo tinha o protagonismo do discurso, ela conseguia eleger o presidente da República, ela conseguia derrubar o presidente da República. Ela mostrou durante os últimos anos que ela não consegue mais fazer isso. Ela não conseguiu eleger o Alckmin, ela não conseguiu derrubar o Bolsonaro, assim como ela não conseguiu evitar a eleição do Lula. A Globo perdeu o controle sobre a situação. E dentro dessa PL das fake news, existem determinados elementos que são perigosíssimos, como, por exemplo, agora determinados detentores ou donos de conteúdos vão ter condições de reclamar esses conteúdos em termos de pagamento. Gente, vamos cair na real. Por mais que existam ideias no sentido de que as pessoas estão na internet porque elas possuem ideologia, tudo bem, você pode concordar com isso. Eu estou aqui fazendo esse vídeo porque eu tenho uma ideologia, porque senão eu estava fazendo vídeo para a direita porque dá muito mais dinheiro. Mas se eu não tiver uma remuneração, eu vou ser obrigado a procurar outro serviço, eu vou ser obrigado a fazer outra coisa, exatamente isso que eles querem. Agora, vocês já pararam para pensar que essa lei, ela traz lá no artigo 38 um elemento aberto, no sentido que a Globo pode reclamar, né? A gente fala Globo, mas obviamente os canais poderosos, eles podem reclamar que tudo que está sendo falado na internet é deles, porque não tem uma delimitação. Lá fala que é vídeo, áudio, texto, absolutamente tudo. Aí você pensa o seguinte: eu estou fazendo o meu trabalho hoje aqui na internet, assim como a Kia está fazendo, o Thiago dos Reis está fazendo, o Brasil 247 está fazendo, a gente tem a Fórum, a gente tem o DCM, tá todo mundo fazendo um trabalho na internet porque esse trabalho é o sustento. E a partir da aprovação dessa lei, eles começam a usar essa lei para tirarem toda a remuneração das pessoas que falam na internet com a desculpa de que aquilo ali pertence a alguém. É claro que os assuntos que são falados aqui, eles são falados em outros canais também. A diferença é, se eu trouxer um assunto aqui em primeira mão, eles nunca vão me remunerar por isso, pelo simples fato de que eu nunca vou ter condições de provar que aquele foi um assunto trazido para mim em primeira mão. E a prova disso é que eu inovo em muitas coisas e absolutamente ninguém me dá crédito de nada, nem na esquerda. Agora, a Globo tem toda uma assessoria jurídica, toda uma estrutura para ir aniquilando os canais pequenos e falando que tudo que foi produzido já tinha sido produzido antes pela Globo. Então, se você dá uma notícia, a Globo mostra que deu aquela notícia e tá o texto ali, vai justificar que você roubou aquela notícia. O que vai acontecer a longo prazo? Todo mundo vai perder a remuneração e todo mundo vai ter que sair do ar. E aí entra lá no início daquilo que eu falei com vocês. A intenção não é tomar o dinheiro dos pequenos produtores, a intenção é recuperar o monopólio do discurso que os grandes canais tinham antes. Hoje, os políticos estão em maus lençóis porque não adianta que os políticos comprem a Globo para a Globo não fazer críticas a eles. Não adianta que os políticos paguem a Globo para falar bem deles, porque existem vários comunicadores nas redes que estão trazendo outras versões sobre determinados assuntos. Então, por mais que tentem esconder, que tentem dar uma determinada direção para o discurso, para o que está rolando, tem várias pessoas na internet que estão lutando para mostrar o outro lado da história. E quem perde com a PL da fake news? Normalmente as pessoas que estão assistindo apontam e falam: olha, os comunicadores estão desesperados agora porque a PL da fake news vai tirar a boquinha deles. Será? Porque eu sou capaz de dizer para vocês que a população perde muito mais que os comunicadores. Muito mais. Porque vocês já pararam para pensar que a pessoa que está na internet trazendo informações diferentes daquelas informações trazidas pela Globo, ela tem talento para fazer muita coisa e ela vai simplesmente parar de produzir na internet para fazer qualquer outra atividade, vai continuar existindo? E a pergunta que eu faço para vocês é: e a sociedade? Será que a sociedade vai continuar tendo contra-informação? Não. A partir do momento que nós tivermos uma lei que possibilita aos canais grandes aniquilarem a remuneração, a sobrevivência, o alimento dos canais pequenos, a sociedade vai perder porque ela vai deixar de ter condições de ter uma informação diferente daquela que é a informação patrocinada ou por aqueles que controlam economicamente o canal, ou seja, os donos do canal, por exemplo, a família Marinho, ou por aqueles patrocinadores diretos, que são as empresas que estão ali financiando, como por exemplo o agro,
ou até mesmo pelos políticos que querem dar muita relevância para uma pauta e pouca relevância para outra, até mesmo destruírem as pautas sociais com críticas infundadas, como a gente sempre teve, do tipo Bolsa Família para tratar de vagabundo, ou qualquer lei que permita a mulher decidir sobre a continuidade da gravidez, na verdade é uma lei contra Deus, porque estaria incentivando crianças a engravidarem, entrarem e saírem, ou qualquer loucura do tipo, o Jean Willis vai aprovar uma lei para mudança de sexo, que o menino de 8 anos vai entrar no hospital num dia, mudar num dia, uma semana depois ele muda de novo. Todas essas loucuras que são trazidas, infelizmente, pelos canais oficiais, elas precisam ser desmentidas, porque os canais oficiais conseguem realmente implantar na cabeça da maioria da população determinadas coisas que, se não fossem os canais alternativos na internet, essas coisas ficariam gravadas e ficariam perpétuas. E eu digo para vocês, sem medo de errar, a esquerda vai estar cometendo um erro muito grande ao destruir quem conseguiu fazer a própria esquerda sobreviver, porque são os comunicadores independentes que se posicionaram do lado da esquerda naquele momento em que a Globo estava querendo o Lula preso, a Globo estava bombardeando o PT, era um movimento de fora Dilma, fora PT, Petrolão, Mensalão e etc. E os comunicadores independentes, eles estavam lá lutando desesperadamente para evitar que esse discurso da Globo fosse o predominante. E nós conseguimos várias coisas, dentre elas tirar o Lula da cadeia, eleger o Lula em 2022. E agora essa esquerda não pode se posicionar em favor de uma lei que vai praticamente derrubar toda essa estrutura de comunicação que a própria esquerda conseguiu criar para sobreviver num ambiente que é dominado pela direita. Tá aí. Eu peço para que vocês compartilhem para a gente aumentar o alcance. Quem não for inscrito ainda, inscreva-se no canal Leonardo Estopa e até mais.